parte da dificuldade das pessoas na hora de se comunicar, na hora de dar uma resposta a um convite, né? Que é um convite que você não quer aceitar, que você não quer ir, você não queria fazer parte desse projeto, você não queria fazer parte desse grupo, por mais que seja legal, por mais que a pessoa seja importante, uma pessoa querida da família, uma amiga, um amigo que você goste muito, mas você não quer participar, você não quer ir, né? Então, a grande dificuldade em dizer não é parecer rude, é parecer uma desconsideração com essa pessoa que está fazendo esse convite. Então, é sobre isso que eu quero conversar no vídeo de hoje. Como é que a gente se comunica? Como é que a gente consegue dizer não sem parecer rude? Deixa eu me apresentar, meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psicocafé a gente vai estar conversando sobre autoconhecimento com café e histórias. A diferença entre não parecer rude está numa questão em duas situações que diferem a nossa comunicação, que é a diferença entre ser educado e ser assertivo. Você sabe qual que é a diferença? É bem interessante. Ser educado, geralmente a nossa comunicação vai ficar assim, norteada, sempre no respeito, na gentileza e na consideração. Tudo para evitar conflitos, para manter o clima, o ambiente harmonioso, legal e, claro, para agradar as pessoas. A questão toda é que quando a gente passa um pouco dos limites em ser educado, sabe, quando você exagera um pouco, pesa um pouco na mão da educação, você fica tão preocupado em agradar, você fica tão preocupado no ambiente, no grupo, né, na consideração, que você se anula. Né? Então, o convite da pessoa, né? Os desejos, o querer da pessoa, do grupo, passa a valer mais que você. E você, por educação, mas aqui a gente está dizendo um excesso, né, de educação, você vai se colocando para trás, por último, sabe, ao grupo, talvez seja melhor eu ir, eu não queria, mas acho melhor aceitar. Então, a questão não é em você deixar de ser educado. O problema é que a educação, ela tem esse quê, sabe? Da gentileza, da consideração. E é no excesso desse primeiro objetivo em ser educado é que a gente se anula, é que a gente deixa de existir na comunicação. Agora, ser assertivo tem uma outra pegada, é bem interessante. O ser assertivo, ele consegue na comunicação se expressar com clareza, consegue trazer os pensamentos, os desejos de uma maneira clara e respeitosa. Não tem grosseria, não tem desconsideração. Tá, mas qual que é a diferença? Porque esse ser assertivo tá com cara de ser um educado mais firme. Tá aí. Pode ser que a comunicação assertiva, ela é um educado mais firme. Por quê? Porque você existe na assertividade. No excesso da educação, você deixa de existir e só aparece o outro. No ser assertivo, você é educado, mas você existe. E olha, para quem aí tem uma tendência a se sentir egoísta quando pensa em si, perceba a diferença. Na comunicação assertiva, não é que só você existe para colocar
né, os seus sentimentos, o seu querer. Peraí, eu não quero ir, deixa eu deixar bem claro para essa pessoa que eu estou pensando em mim. Não, não é essa pegada. Não é essa pegada com o pezinho, né, assim na grosseria, no egoísmo, não pensa em ninguém. Não, não é isso. A comunicação assertiva é quando você existe também. Pegou a diferença? Olha que coisa interessante. Anota isso. Na comunicação assertiva, você existe também. E no excesso da comunicação educada, no excesso de gentileza, você deixa de existir e só existe o outro. Ficou claro para você? Pois é. Tá, mas como é que é isso na prática? Eu trouxe aqui alguns dados, eu até anotei, eu fiz uma colinha aqui para estar falando com você. Bom, como é que a gente vai equilibrar, né, essa comunicação, esse ser educado para esse ser assertivo? Onde começa um, onde termina um, começa o outro? Como é que eu equilibro isso? Bom, a gente precisa perceber 4 tendências nas pessoas com dificuldade em dizer não, tá? Então, por exemplo, primeira coisa que você precisa fazer, são 4 coisas que a gente vai falar. Primeira coisa, a gente precisa reconhecer o direito de dizer não, tá? A gente precisa também usar uma comunicação clara e gentil, praticar a empatia sem se anular e reforçar a sua decisão com confiança. Então eu vou passar por esses 4 itens que a gente está levantando hoje aqui de uma forma bem leve, rápida, simples. Porque cada caso é um caso. Eu não sei em que momento da sua vida você está. Entende? Porque existe uma tendência de a gente ter dificuldade de dizer não em várias áreas da nossa vida. Então, aqui esse vídeo, o Psicocafé, a gente vai estar falando sobre autoconhecimento de uma forma clara, simples, leve. Mas depois, cada um tem que se aprofundar no momento atual de vida, ok? Reconhecer o direito de dizer não. Você não precisa se justificar excessivamente quando você diz não. O não já basta. O problema é que o brasileiro ele tem uma tendência em se justificar. Então, talvez num primeiro momento seja difícil você simplesmente, sabe, uma coisa assim: ei, você quer participar? Você vai passar com a gente o feriado naquela casa que a gente vai alugar? Não. Aí a galera vai assustar, porque como assim não? Né? Então você pode falar o porquê não. Não, porque eu já tenho outro compromisso. Esse final de semana, dessa vez não vai dar certo. Né? A gente tem uma tendência. Então falar não simplesmente para o brasileiro, para nós, pode parecer rude. Para outras culturas, o não já basta. Mas percebe? Você pode dizer não e dizer o porquê que você não quer. Ou, inclusive, falar, né, exatamente por quê. Né? Não, mas por que não? Você tem outro compromisso? Então, porque eu não gosto de passar feriado numa casa lotada com gente. Eu fico completamente estressado. Eu volto exausta para casa, exausto para casa. Sabe? Se começar a jogar uma real de quem você é, do que você sente. Né? Sim, pensa pelo menos nisso. Próximo tópico. Use uma comunicação clara e gentil. Em vez de respostas bruscas, experimente frases, que era o que a gente estava falando. Olha, eu entendo o seu pedido, mas infelizmente não posso ajudar dessa vez. Agradeço o convite, mas já tenho outros compromissos. Então, assim, algumas pessoas chegam para mim e falam assim: Tamara, quando eu vou falar o não,
sai um não estourado, sai um não já em tom de briga. Lógico, você vem engolindo os seus nãos. Você vem engolindo os seus nãos. Então, assim, a gente precisa começar a praticar de alguma maneira, né? Você pode, inclusive, colocar, por exemplo, no Google ou numa inteligência artificial que você tenha e colocar para pesquisar. Como dizer não de uma forma gentil e assertiva, né? E veja lá, né, as frases que vêm. Escreve num caderno as frases que fizeram sentido e que no mundo corporativo. Como dizer não para familiares, como dizer não para amigos insistentes, né? E veja o que o Google traz, veja o que a inteligência artificial traz de exemplos para você, porque são arquivos de frases que algumas podem fazer sentido para você. E ali você pode passar por uma folha de papel, para você ler aquilo de vez em quando, para você começar a se aproximar, pelo menos, da possibilidade de quando surgir um convite novamente de uma coisa que você não gosta e não quer, você já tem a possibilidade de dizer uma dessas frases que você pelo menos está entrando em contato. E olha, eu vou falar mais uma dica que é bem interessante, que eu passo para os meus pacientes. É não dar nenhuma resposta de cara. Isso é bem legal. Isso é bem legal. E é gentil também. Que vem o convite, você fala assim, eu posso te responder mais tarde? Até quando que você precisa dessa resposta? Posso te responder até o final do dia? Porque eu preciso ver algumas coisas que eu tinha combinado com a minha mãe, que eu tinha combinado com... Parece que o meu filho tinha uma coisa para fazer, eu não consigo te responder agora. Entende? Porque daí você tem um tempo para se preparar e talvez escrever de uma forma gentil nos aplicativos de mensagem seja melhor hoje, né, para você, do que falar logo de cara para a pessoa, né? Ah, Tamara, mas aí eu não estou mentindo, não estou inventando. Tá, mas você tá contando a história de uma possibilidade possível só para você respirar, né? Às vezes a gente esquece o quanto que a gente vai para esses lugares de má vontade. E se essa pessoa que nos convidou merece a gente estar lá de má vontade, né? Não, eu até consigo ir sem querer ir e ficar lá de boa. Tá, será? E a energia? E a cara? E a falta de paciência? Estamos aqui conversando sobre. Terceiro item, só tem mais o terceiro e o quarto, a gente já tá terminando, tá? Vamos lá, terceiro item. Pratique a empatia sem se anular, né? Que a gente estava conversando de se colocar também, né? Você existe também nessa conversa. Compreender o ponto de vista dos outros é importante, mas não deve significar abrir mão das suas necessidades, né? Então, pensar nas minhas necessidades não é um ato egoísta? Dependendo da educação que você recebeu, você pode se sentir culpado e ter uma tendência a ficar incomodado porque se sente egoísta, porque pensou em si ao dar o não. Mas lembre-se do começo da nossa conversa, né? Ser assertivo é você existir também. Você não está tirando a outra pessoa da conversa. Você existe também. Então, agradeço o seu convite, mas dessa vez eu não consigo ir. Eu preciso pegar esse final de semana para descansar. Eu tenho pegado gripes seguidas, eu tenho trabalhado muito durante a semana. Eu preciso pegar um final de semana para descansar. Mas você vai ficar em casa e não vai vir para o meu aniversário, para o meu churrasco. Mas eu preciso cuidar da minha saúde. Eu tenho certeza que você vai entender. Gente, percebe? E o último item é reforce sua decisão com confiança. Se alguém insistir após sua negativa, mantenha sua posição com firmeza e tranquilidade.
Olha, é uma primeira conversa. Se para você é muito difícil dizer não, poxa, volta esse vídeo, assiste de novo, anota as partes que você achou interessante, escreve aqui nos comentários o que ainda ficou enroscado para você nesse assunto. Vai ter mais vídeos aqui no canal sobre esse tema. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente pergunta, mais a gente conversa, né, sobre esse assunto, a dificuldade em dizer não, a comunicação educada, comunicação assertiva, várias ideias, né, e várias situações vêm à mente. Se você gostou desse assunto, se inscreve aqui no canal para tomar café comigo e aos poucos, no seu ritmo, ir se conhecendo, se aproximando de quem você é. E curte esse canal. Até o próximo.